Bom dia, Igreja do Jardim Santíssimo. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Coloque-se em pé para nós celebrarmos a nova vida que o Senhor nos deu. Segundo os Coríntios 5:17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Chegaram coisas novas. A vida que você vive hoje é uma nova vida em Cristo. Por isso, você
celebre, porque Cristo tem feito novidade de vida diariamente até você. Então vamos com o coração dado nos apresentar a Ele nessa manhã. Vamos celebrar? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Celebrar as grandes obras do Senhor em nosso meio. É tempo de adorar ao Senhor individualmente, olhando para a sua vida e percebendo que o Senhor tem te sustentado. E você é aquele agente que vai fazer com que todos possam perceber a grandeza desse Deus. Nesse momento onde estamos juntos como família Jardim Santíssimo, nós temos que celebrar a nova vida. Nós temos que celebrar a grandeza dele. Nós temos que olhar para a nossa pequenez e entender que Deus, sustentador desse universo, nos recebe no seu
Deus. Que você, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, na sua vizinhança, você seja o agente que as pessoas vão ver. Testemunho vivo de que temos um Deus grande, que se manifesta, que se revela e quer salvá-los. Adore esse Deus, contemple a grandeza desse Deus, se prostre diante desse Deus. Ele reina, nós somos súditos do teu reino. Abre só portais eternos para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. Adore-o nessa manhã. Declare a sua grandeza. Vamos declarar? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Rei da Glória, seja bem-vindo entre nós. Com esplendor de um rei, Toda majestade é do Senhor. em majestade e luz, faz a terra
nesta manhã nos colocamos diante de Ti, quebrantados, derramados, dependentes, agradecidos por Tua graça e misericórdia, agradecidos, Senhor, pela Tua fidelidade, dia após dia, Senhor. A cada manhã nós temos visto a Tua bondade derramada abundantemente sobre nós. Durante nossos dias, em meio às lutas, em meio aos desafios, nós temos visto o Teu cuidado perene. Ao anoitecer, temos orado como o salmista: deito e logo durmo, porque o Senhor cuida de mim. Mas talvez, Pai, nessa manhã, alguns irmãos e irmãs tenham pensado nesse momento: Senhor, eu não tenho dormido tão fácil. Às vezes, tomados pela preocupação, pela ansiedade, por tristezas. Mas, Senhor, nesse domingo, nesse dia de celebração, nós queremos imergir o nosso coração nas águas que fluem do Teu trono, porque há um rio que corre neste lugar, e a sua origem é o Teu trono, Senhor. E nós banhamos o nosso coração nas águas que fluem do Teu trono nesse momento, para que haja cura, para que o aflito encontre paz, para que o ansioso seja curado e encontre saúde, tranquilidade e percepção plena de que o Senhor está no controle e nada foge e nada fugiu ao seu controle. Que o triste receba alegria abundante, que o fraco diga: eu sou forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que hoje, Pai, nesse momento, nós recebamos da Tua abundante chuva, chuva serôdia, chuva temporã, e saiamos, ó Deus, destes encontros cheios da presença do Teu Espírito. Abençoa-nos e receba este culto e a nossa vida como oferta, porque a oferta somos nós. Oramos, ó Pai, alegres, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Você terá a oportunidade, você que está presente e você que está conosco virtualmente, de trazer ao altar de Deus o teu dízimo e a tua oferta. Abençoe ao Senhor nesta manhã. Mês de fevereiro é um mês mais curto, mas as nossas responsabilidades administrativas, elas não diminuem, e nossos sonhos muito menos. Nossos sonhos continuam ativos e pulsando em nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, presencialmente ou através das mídias sociais,
traga a tua contribuição e abençoe a obra do Senhor. Continuemos adorando, bendizendo ao nosso Deus e sustentando a nossa igreja através de nossa fidelidade. Possa continuar crescendo aqui nesta localidade, neste bairro.
Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que se dispuseram de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor, de igual modo, Senhor, retribua, Senhor, a cada um de acordo com a sua medida, Deus. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações o desejo de estar sempre ofertando e trabalhando para o crescimento da tua obra aqui. Nos abençoe, Pai. Continue a falar conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar, querido, querida, em nome santo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está alegre por estar aqui nessa manhã? Amém? Eu estou muito feliz nesse dia, grato ao nosso Deus, por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que o Senhor tem nos concedido nesse tempo, como Igreja Batista em Jardim Santíssimo. E eu estou muito grato ao Senhor pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha família. Quero comunicar aos irmãos que já estamos instalados em Campo Grande, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos. A mudança aconteceu na segunda-feira e continua acontecendo, na verdade. Estamos aí adequando tudo, a realidade, enfim. Eu e a Aline ainda estamos acampados, aguardando o armário de quarto chegar. Mas, irmãos, é muito bom estar mais perto da igreja e poder então desenvolver o ministério mais próximo aos irmãos, mais próximo à igreja. E nós temos sonhado juntos. Eu quero informar a igreja que essa semana a agenda de atendimentos pastorais está reaberta e você pode procurar nossa irmã Delvânia, pedindo um horário. Nós estaremos conversando. Eu quero muito estar perto da igreja, perto de cada irmão, cada irmã. Eu falava hoje com os diáconos, pastor, com os diáconos, nós temos orado antes dos cultos de nossa igreja e conversando, alinhando nossas ações ministeriais. Eu dizia aos diáconos, dentre algumas questões, que um dos principais trabalhos pastorais é ouvir. E eu estou pronto a ouvi-los, conversar, interagir, para que o Senhor abençoe nossa vida, nossa igreja. Não fique só. É um tempo difícil, é um tempo no qual as pessoas estão enfrentando lutas gigantescas. Talvez você esteja enfrentando lutas e Deus colocou esse pastor aqui nessa igreja, nesse tempo, para de alguma forma ser útil nas mãos do Senhor em função da sua vida. Então, eu quero muito conversar com você, se assim você desejar, quero muito ouvi-lo, atendê-lo, conhecê-lo. Venha, para que nós estejamos mais próximos. Também conversar com nossa liderança, que agora instalado, algumas reuniões serão solicitadas, eu preciso ajustar alguns detalhes, visando até mesmo nossa próxima Assembleia Administrativa. Sim, porque nós somos batistas, gostamos de assembleia, nós gostamos de conversar, de construir juntos essa realidade. Então, visando a nossa próxima Assembleia, precisaria conversar com setores de nossa liderança. Esses dias, então, essas semanas seguintes, elas serão muito apropriadas para isso. Quero também comunicar aos irmãos e pedir que a igreja esteja orando pela família Valverde. Ontem estive representando a nossa igreja no sepultamento de nossa irmã Leia Valverde, a quem não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas conhecendo a família, temos muitos membros da família em nossa igreja, e eu estive ali representando a nossa igreja e pude trazer uma palavra junto ao pastor Carlos Elias, que era o pastor da irmã que faleceu, que foi promovida às mansões celestiais. Estive ali e peço que a igreja esteja em oração pela família Valverde. E também, meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor
porque ontem a nossa juventude esteve reunida em um luau abençoado. A chuva interrompeu um pouquinho o nosso luau. No final ali a chuva caiu e nós saímos correndo para não encolher o cabelo, enfim, para não ficar resfriado. Os irmãos encarnam em mim que eu boto sempre uma toalha sobre a cabeça, mas não é para encolher o cabelo não, que tinha aqui já encolheu. É para evitar perder a voz. Mas foi muito bom o momento ontem. Nós iríamos fazer um culto ao Senhor nas areias da Praia do Recreio, mas a chuva nos impediu. Mas nós celebramos através da comunhão. Foi lindo ver a nossa juventude, grande parte dela, nem todos puderam ir, mas foi lindo ver a nossa juventude unida e brincando, conversando, interagindo, fortalecendo a comunhão. Isso é culto, isso também é culto. E ali juntos estivemos, um gostoso lanche compartilhado, levado, porque crente não bebe, mas come, né? E foi muito bom. Eu quero louvar a Deus por esse tempo que temos vivido, e eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que o Senhor tem grandes bênçãos para derramar sobre nós. Deus tem muito mais a fazer em nosso meio, e continue unido, continue orando, continue participando, porque o Senhor quer usar a tua vida nesse tempo em prol da expansão do reino de Deus nesse lugar. Você crê nisso, meu querido, minha querida? Amém? Abra sua Bíblia nessa manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Será o texto que nos inspirará nessa manhã. Lucas 10, a partir do verso 25. Eu tenho pregado pelas manhãs, principalmente intencionalmente, consoante aquilo que eu entendo como a vontade de Deus para a sua igreja local, para a igreja como agência histórica, visível, palpável do seu reino. A igreja não resume o reino de Deus, mas a igreja manifesta o reino de Deus. Quero que você guarde isso em teu coração. A igreja não resume, não encerra aquela realidade chamada reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que nós. É um reino que não terá fim, é um reino eterno. Mas nós, em Jesus, fomos inseridos nesse reino, fazemos parte desse reino, e a igreja é presente de Deus para a humanidade. A igreja é estratégia de redenção, de salvação de Deus para a humanidade. E eu lembro, já falei isso com vocês aqui, daquele encontro em 2008 que marcou muito a minha vida, lutando pela igreja. Porque Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. Todos nós que administramos, todos nós que gerimos nossa vida, nós sempre, ou deveríamos, sempre ter um plano B. Se essa estratégia não der certo, eu vou adotar outra. O plano B, a saída, a solução emergencial. Mas Deus não tem um plano B quando o assunto é salvação, redenção da humanidade. A única estratégia de Deus para a salvação da humanidade é a igreja, como proclamadora, comunidade proclamadora da mensagem de Jesus. E nós temos entendido isso, irmãos. E então abraçamos essa missão que Deus nos deu. A salvação, como temos aprendido e eu tenho repetido intencionalmente, a salvação não está na igreja. A salvação está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós conhecemos a Jesus, fomos salvos pelo seu Evangelho e proclamamos, anunciamos esse Evangelho a todas as nações e, no nosso caso, a partir de Jardim Santíssimo, até que ele venha nos buscar. Então, leia comigo o versículo 25 e os versículos seguintes do capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas?
A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai, e procede tu de igual modo. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Abençoa-nos, Pai. Reverentemente nos prostramos diante do Senhor e diante da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, faz tremer os montes. A Tua palavra despede chamas de fogo. A Tua palavra, Senhor, faz o deserto florescer. E que a Tua palavra, Senhor, nessa manhã também tenha o poder de nos transformar, de falar profundamente a nós e nos santificar, nos moldar a imagem de Jesus. Abençoa-nos, Pai. Fale conosco. Fala que a Tua igreja ouve. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Certamente, irmãos, esse é um daqueles textos que nós conhecemos desde a nossa infância. Esse texto é muito precioso. E a exemplo do texto pregado na última quarta-feira, quando falei sobre mais uma parábola de Jesus, e Jesus tinha essa estratégia, Jesus, alguém já disse, e eu concordo, o supremo pedagogo, o supremo educador. Jesus tinha estratégias para alcançar seus ouvintes muito eficazes. Quando você lê as narrativas dos evangelhos, você vê Jesus de forma repetida usando o recurso das parábolas. Histórias pensadas do dia a dia de sua sociedade, e que então ele aplicava através dessas histórias princípios eternos do reino de Deus ao coração de seus ouvintes. E na última quarta-feira refletimos sobre a parábola tanto do fariseu como do publicano que sobem ao templo a fim de orar, e refletimos ali sobre qual deles saiu desse encontro com Deus justificado e o outro que saiu desse encontro da mesma forma como chegou. E mais uma vez vemos Jesus aqui. Na última quarta-feira eu disse a você que estava aqui, que estava nos acompanhando virtualmente, que esse grupo de religiosos dos dias de Jesus, os fariseus, principalmente com esse grupo, você vai perceber alguns momentos, muitos momentos, de entraves
situações estressantes, situações de confronto realmente entre Jesus e os fariseus, tendo em vista que os fariseus compunham o principal grupo religioso dos dias de Jesus. Um grupo que possuía suas características, rigorosos na interpretação da lei, rigorosos na cobrança dos aspectos da lei em relação ao povo. Entretanto, muitos deles impunham às pessoas um peso, uma cobrança, um rigor ascético, e eles mesmos não praticavam aquilo que cobravam de seus ouvintes. Em muitos momentos você vai ver Jesus os confrontando e dando a eles alguns adjetivos não tão carinhosos assim, como sepulcros caiados, como raça de víboras, e por aí em diante. Jesus era muito contundente quando precisava ser. E mesmo nesses momentos de tensão, ele mantinha o seu caráter e sua abordagem messiânica. Pois bem, nesse texto aqui, nós estamos no capítulo 10 de Lucas. O principal evento deste é o regresso daqueles discípulos, 70 discípulos que são enviados em missão, e eles voltam extasiados com a ação de Deus, com o milagre de Deus através da vida de cada um deles, voltam felizes, contando tudo o que lhes acontecera, as suas experiências no cumprimento da missão. Vemos Jesus tocando pessoas com a sua graça e misericórdia, e aí então surge quem? Um fariseu. Mais um fariseu. E esse poderia ter voltado para casa com a orelha sem ser esquentada, mas ele insistiu. Esse homem, o texto diz, eu gosto quando Lucas trabalha a sua narrativa, ele foi até Jesus não com o intuito de aprender, não com o intuito de receber orientações do mestre, mas foi com o intuito de lhe testar. Porque para os fariseus e para muitos grupos religiosos dos dias de Jesus, ele não passava de mais um pregador itinerante louco, mais um pseudo-messias, mais um agitador, que inclusive poderia trazer-lhes problemas com o Império Romano, com quem eles haviam feito acordos políticos e religiosos e conseguiam benefícios em função desses acordos. Benefícios que não tocavam o povo, que não chegavam ao povo, mas que favoreciam as classes mais bem conceituadas dessa pirâmide religiosa. Pois bem, esse fariseu chega até Jesus com o intuito de provar-lhe e diz: mestre, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus já conhecia o coração dele. Jesus 100% homem, 100% Deus, naquilo que os teólogos chamam de união hipostática de Cristo. Duas naturezas coexistindo perfeitamente. Jesus conhecia-lhe o coração e as intenções. Aquele homem, então, pergunta: qual é o caminho para herdar a vida eterna? O que é que eu faço? Já começou errado, porque nada que façamos nos trará a vida eterna. Já começou errado. E esse homem, através de suas colocações, nos ensina algumas questões importantes. Como você se aproxima de Jesus hoje? Com o coração aberto para aprender dele, para receber do Senhor, porque ele se aproximou do Senhor sem o desejo de aprender, sem um coração ensinável, sem um coração pastoreável. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, acho que contei essa história aqui em algum momento para vocês, eu me lembro de ser orador de uma posse de um colega recém-ordenado, e ele loucamente me convidou para ser orador de sua posse. Amigo, aceitei, fui lá, preguei, e eu levei um sermão de 4 pontos. Pastor Batista geralmente prega sermão de 3 pontos, mas eu às vezes prego de 5, de 7, de 4, quantos der na telha. Eu sou meio doido nesse aspecto. Eu levei um sermão de 4 pontos, e um deles eu falei para a igreja: meus irmãos, que essa igreja seja pastoreável, para que então o novel pastor possa conduzir-lhes no caminho de Jesus.
Ao final do encontro, uma irmã, líder da igreja, me abordou e falou: pastor, eu acrescentaria um ponto em sua mensagem, em seu sermão. Eu fiquei curioso, né? Aquela irmã queria alterar, queria mudar a minha pregação, o meu sermão. E eu falei: que bênção, essa irmã é uma bênção. Ela falou assim: pastor, o quinto ponto que eu colocaria seria que Deus dê à igreja pastores confiáveis, pastores que nós possamos ouvir e não tenhamos problemas com eles. Eu falei: minha irmã, mas isso eu acho que é uma questão que vocês estão bem servidos. Eu conheci o pastor eleito e empossado, e eu sabia que era um homem de Deus. Eu falei: minha irmã, fique tranquila quanto a isso, porque o pastor que vocês estão recebendo é um homem de Deus e não irá fazê-los sofrer. Mas na fala daquela irmã, eu entendi a sua dificuldade em se submeter à liderança pastoral. E, meus irmãos, eu falei assim: meu amigo vai ter problemas. Seu ministério naquela igreja não durou 2 anos, porque aquela irmã conseguiu se levantar contra ele, e me permitam a contundência da afirmação, ela conseguiu infernizá-lo em 1 ano e 7 meses, de tal forma que o ministério daquele pastor não chegou a 2 anos. Não chegou a 2 anos. Esse homem chega até Jesus com um coração assim, um coração impregnado de maldade, um coração impregnado de soberba, prepotência, altivez. Que nessa manhã o Senhor nos contemple, a começar de mim, que o Senhor nos contemple e encontre em nós corações ensináveis, corações dispostos a ouvir dele e corações dispostos a obedecê-lo. Amém, irmãos? Segunda questão que esse texto me ensina é que esse homem está profundamente equivocado em suas intenções, em suas atitudes e em suas percepções. Que farei para herdar a vida eterna? Nada que façamos nos fará herdar a vida eterna. E nós temos um sério equívoco a corrigir aqui, porque nós, cristãos, na percepção de que somos salvos pela graça mediante a fé, então pensamos assim: bom, já que eu sou salvo e salvo para sempre, eu posso viver a vida como bem quiser o meu coração, eu posso viver a minha vida como bem eu quiser, e não é assim. Aqueles que foram salvos por Jesus vivem de forma que honre, que dignifique o nome do Senhor. A vida do salvo é a prova concreta de que ele teve um encontro com Jesus. Quem foi salvo nasceu de novo. Quem foi salvo até comete pecado, porque nós somos falhos. Então o pecado ele é como um tropeço em nossa caminhada. Quem aqui, em sã consciência, todos os dias, pelo menos 6 vezes por dia, dá uma topada com o dedão do pé em uma pedra? Ninguém. É terrível dar uma topada, não é verdade, irmãos? Você está caminhando, eu me lembro de um retiro de jovens que fiz, que participei em meu antigo ministério, e um jovem muito alegre, ele viu algo redondo assim à sua frente, e ele falou: eu vou dar um chute, vou fazer um belo gol. E ele foi e deu um chute, meus irmãos, quando deu o chute, aquela bola era uma pedra. Você sabe aquelas situações que defendem calçadas? Era uma pedra dessas e ele fraturou o dedo. Quem em sã consciência faz isso 6 vezes por dia? Quem em sã consciência, meus irmãos, dá 6 topadas por dia? 3 nesse dedão e 3 no outro? Ninguém. Assim também aquele que é salvo não vive pecando e dizendo: pequei, Senhor, perdão. Pequei, Senhor, perdão. Pecadinho de estimação, aquele pecadinho sem vergonha. Ninguém. O que nasceu de novo, o salvo, a salva, ele até falha, mas é um acidente de percurso. O apóstolo João nos ensina que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, meus irmãos, quando essa pergunta ela emerge nessa conversa, existem intenções mais profundas. Temos que entender aqui que nós já somos salvos, e como salvos, nós vivemos para a glória de Jesus, caminhamos em retidão, caminhamos em santidade, no poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito em nós se manifesta também nisso, no desenvolvimento de uma vida santa, no desenvolvimento do caráter de Jesus em nós.
Mas não quer dizer que sejamos salvos por isso. Nós vivemos isso porque fomos salvos. Os irmãos entendem o que eu digo nessa manhã? Amém. Aí ele chega para Jesus, e Jesus, conhecendo o seu coração, não dá muita trela, não dá muita atenção à resposta de Jesus. Você percebe isso? Jesus é muito sucinto com ele, muito direto com ele, porque quando pessoas sinceras se aproximavam de Jesus, Jesus destinava atenção, empatia, receptividade, acolhimento. Jesus gasta tempo com a mulher samaritana, Jesus gasta tempo com a mulher que seria apedrejada em João capítulo 8, Jesus gasta tempo com Nicodemos, pessoas que têm um coração sedento por ele, mas parece-nos que Jesus, nesse capítulo, eu não sei se Jesus, após tanta ação ministerial, estava um pouco sem paciência com hipócritas, e às vezes esse tipo de gente tira a paciência realmente, e Jesus responde: olha só, você conhece a lei. O que diz a lei? E ele resume a lei, lá no versículo 27, parte B. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, pronto. O Senhor fala com ele: pronto, faça isso e você viverá. Mas aí, meus irmãos, a palavra o confronta. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Essa é uma máxima, um ensinamento bíblico. E a palavra que Jesus o provoca a declarar, ela o confronta. Ele diz, ele sabe que não amava o seu próximo. Como bom fariseu, como bom hipócrita que ele era, como hipócrita profissional que ele era, ele sabia que não amava o seu próximo. Aí ele então pergunta: Senhor, mas quem é o meu próximo? Para que ele perguntou isso? Por isso eu falei, ele podia parar aqui e ir para casa sem a sua orelha esquentar, mas Jesus lhe transmite um ensinamento que é para ele como uma luva de pelica. E para nós uma verdade transformadora. Por que para ele luva de pelica, que é tocar em sua orelha, em sua face? Porque ele não queria, não estava interessado em transformação. Mas nós estamos. Amém, irmãos? Nosso interesse, o nosso anseio, o nosso anelo. E hoje pela manhã eu encontro uma igreja linda, florida, bem frequentada. Louvado seja o Senhor, essa juventude que ontem esteve ali no luau, e nós brincamos com eles, né? Olha, gente, amanhã tem ABD e tal, e, enfim, não durma, não cochile. Como é que é o negócio da canela, é do calcanhar, né? Eu aprendi um negócio ontem com as irmãs, calcanhar do inimigo no olho, né? Mas ninguém está cochilando aqui, todo mundo que está acordado, amém? Todo mundo está bem acordado, apesar do luau de ontem. Que bom, louvado seja o Senhor. Eu encontro você aqui hoje porque você está interessado em vida. O nosso negócio é vida, e vida em abundância. Nós não temos tempo para bobagens, para balelas. E Jesus então fala com ele: quem é o teu próximo? Eu vou te contar uma história. E aí, meus irmãos, Jesus conta para ele, para os seus discípulos que estavam ao redor, e para nós uma parábola poderosa, a parábola do bom samaritano. Para um judeu ser comparado, ouvir que as qualidades emergiam de um samaritano, por si só era uma afronta, porque todo bom judeu orava e agradecia ao Senhor diariamente por não ser um cão, por não ser uma mulher e por não ser um samaritano. Samaritanos eram odiados, eram vistos como judeus que se misturaram com outros povos, outras nações, e então era pior que o gentio. Um samaritano era pior que um gentio, que um estrangeiro. Ele pega essa imagem, Jesus pega essa imagem, e como vimos na quarta-feira, Jesus estabelece um contraponto entre o fariseu e o publicano, e aqui Jesus estabelece um contraponto, uma tríade, porque ele usa algumas figuras, sacerdote, levita e samaritano, para falar a um fariseu. E Jesus então
propõe essa parábola. Um homem ia de Jerusalém a Jericó. Um caminho que em certo momento era um pouco deserto. E ele é assaltado. Roubam-lhe tudo. O expõem a um espancamento. Impressionante que mais de 20 séculos depois, ainda seres humanos são expostos a espancamentos públicos, a exemplo do que vimos recentemente com um jovem congolês. Lamentável. Que nós, como igreja, voz profética de Deus, não nos conformemos com essas aberrações e atrocidades. É um parêntese que eu abro aqui e fecho, porque a igreja, de forma alguma, é uma comunidade racista, classista. Nós não toleramos isso. No reino de Deus não existe negro ou branco, preto ou branco, pobre ou rico, homem ou mulher. Todos somos iguais e somos um diante de Deus. Ele é assaltado e é fortemente espancado, deixado quase morto. Ou seja, quem passava a média distância percebia que ele estava vivo, ele ainda respirava, ele ainda gemia por conta das dores oriundas da agressão. Ele estava vivo. Quem honestamente observasse perceberia que ele estava vivo. Mas de longe vem um sacerdote, alguém que tinha função litúrgica, cultica, de representar o povo diante de Deus em suas ofertas, em seus pedidos de perdão. Alguém que funcionava na religiosidade judaica como o intermediário. Por isso que na Nova Aliança não temos sacerdotes, porque nós somos em Jesus, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Você entende isso? Um princípio, uma doutrina muito cara e básica nossa, do sacerdócio universal de todo crente. Nós não precisamos de intermediários que nos representem diante de Deus. Nós temos o sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, e Ele é o caminho que nos leva a Deus. Mas nesse contexto, o sacerdote tinha essa posição e função. E na parábola josuana, esse sacerdote passa e ele vê aquele homem prostrado, deitado, ferido. Lucas, detalhista, médico, lembre-se disso. E não por um acaso Lucas registra esse traço da parábola de Jesus. Aquele homem estava semi-morto, mas não estava morto. Quem o olhava sabia que estava vivo. O sacerdote olha, observa, a imagem incomoda, mas o texto diz que ele passa de largo. Por quê? Talvez ele tivesse pensado, isso não é problema meu. Socorrer esse homem não é responsabilidade minha. Socorrer esse homem não faz parte das minhas atribuições funcionais. Eu não tenho nada a ver com isso. E mais ainda, sacerdotes ou levitas, se tocassem em um morto, qualquer judeu, e mais ainda um sacerdote ou um levita, tocando em um esquife, tocando em um caixão, quanto mais em um morto, eram considerados impuros para a prática cultica, para a prática religiosa e muito mais para o ofício religioso. Então o sacerdote olha e diz, olha, eu não vou me arriscar não. Eu tenho mais o que fazer, a minha agenda tem outras prioridades, não vou socorrer esse homem. E ele passa de largo, e na parábola de Jesus, meus irmãos, o sacerdote é colocado como alguém que tem uma postura reprovável. Mas uma segunda figura chega e passa por ali, que é o levita. Quem é o levita? Por muito tempo, pensamos que levita, no contexto bíblico, são os músicos. Os músicos hoje são os levitas. Só que, meus irmãos, os levitas representavam uma tribo, formavam uma tribo voltada para todo o serviço, primeiramente na tenda e depois no templo. E dentro da tribo de Levi, pelo menos 3 ramos existiam,
E um desses ramos cuidava da segurança da tenda e depois do templo. O segundo ramo cuidava da limpeza, manutenção de todo o templo, e tenda inicialmente, depois templo. E nesse segundo ramo estavam aqueles habilidosos com as mãos, que até mesmo faziam materiais com metais e etc., faziam a manutenção. E havia também o terceiro ramo daqueles que cuidavam do culto, não apenas da música em si, mas de toda a estrutura de culto, para que a religiosidade funcionasse, a máquina religiosa girasse. Alguns tocavam e outros cuidavam da estrutura, para que o ato de culto acontecesse. Pois bem, a segunda figura é esse levita, que, ao meu entender, meu irmão, levita serve, e na Nova Aliança, há uma palavrinha muito importante, a diaconia, que ela é uma característica não só da equipe diaconal, mas de todos os crentes. Todos nós somos servos. Nós reconhecemos o ofício e a autoridade dos diáconos como oficiais neotestamentários, mas não podemos pensar assim, o serviço é só para os diáconos. Eu já pago o meu dízimo, então, se eu enxergar um ventilador ligado em uma sala ou ar ligado, não desligo não. Deixa que o diácono desliga, que a irmã Marta desliga. Não, nós todos somos tocados e englobados na diaconia. É só um link que eu estabeleço com a Nova Aliança. Mas os levitas, esse grupo, eles tinham essa função de servir na estrutura religiosa. O levita passa a ver esse homem quase morto, mas não morto. Repito, talvez gemendo pela dor, talvez se mexendo, não faz nada, vai embora. A sua agenda estava muito lotada. E por fim, meus irmãos, passa um bendito samaritano, que ele para, ele toca o ferido, ele socorre o ferido, ele passa vinho e óleo nas feridas, as medicações conhecidas naquele momento para aliviar a dor, e faz mais que isso. Ele desce de sua montaria, coloca o ferido sobre sua montaria, chega até uma pequena estalagem, um pequeno hotel, passa uma noite com o ferido, cuidando dele, assumindo a dor do seu próximo, se preocupando com o seu próximo. No dia seguinte ele segue viagem, porque o cuidado não pode gerar dependentes. Todo cuidado gera e visa a autonomia. No dia seguinte ele deixa ali o ferido em condições de cuidar de si mesmo e fala com o dono da hospedaria: cuide dele, tem aqui dinheiro suficiente, dê todo o suporte que ele precisa. Vou lá, vou voltar, e se na minha volta você tiver gerado gastos maiores com ele do que essa quantia, na volta eu lhe pago o que sobrar. E Jesus então pergunta àquele fariseu: desses três, qual foi o próximo daquele que foi ferido? No versículo 37, o fariseu nem ousa falar assim, foi o samaritano. Não. Ele, muito incomodado e contrariado, diz: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus faz um gol de placa. Como Jesus é fantástico. Ele fala assim: então vá você agora e viva da mesma forma que o samaritano viveu na parábola. Aquele fariseu então vai embora muito invocado com Jesus, porque ele ouviu uma verdade que lhe trouxe profundo incômodo. E nessa manhã de domingo, você compartilha comigo esses momentos e me dá a sua preciosa atenção e me pergunta: pastor, o que esse texto pode ensinar a nossa igreja e nos abençoar? Verdades profundas, irmãos. A minha oração é que a Igreja Batista e Jardim Santíssimo seja uma comunidade de bons samaritanos. Como assim, pastor? Gente que não merecia, mas gente que foi salva pela graça. E, meus irmãos, nós cantamos aqui uma canção que diz: o ousado amor de Deus.
E nós cantamos nessa canção, Tu tens sido tão bom para mim. Quantas pessoas aqui nessa manhã podem dizer que o Senhor tem sido bom em suas vidas? O Senhor tem sido muito bom para comigo. O Senhor tem sido misericordioso para comigo, para com a minha família, para com a minha vida. A despeito de minha pecaminosidade intrínseca, o Senhor tem sido bom. Nós somos como este bom samaritano. Este bom samaritano, este samaritano da parábola, era uma figura execrável na sociedade vigente, na qual Jesus estava inserido. Para um judeu, e para um judeu como Jesus, um samaritano era alguém reprovável, desprezível. Mas Jesus estabelece esse contraponto para, prioritariamente, descortinar os nossos olhos e nos tirar desse pedestal, como tenho trabalhado com os irmãos intencionalmente desde o último domingo, esse pedestal de meritocracia que em alguns momentos nos toma e nos entorpece e nos faz achar que nós somos superiores a alguém. Não somos. Somos tão pecadores como aquele que nesse momento está lá fora no mundo, sendo consumido por seu pecado. A diferença é que nós já fomos redimidos e salvos, ele ainda não, e nós precisamos alcançá-lo, porque estamos em missão nesse mundo. Mas a salvação de Jesus não nos torna elite da humanidade, mas eleitos para a humanidade. E Jesus estabelece esse contraponto para esse fariseu, dizendo: perceba, nesta parábola, que aqueles que foram alcançados pela graça precisam multiplicar essa graça, precisam multiplicar esse alcance de Deus. Aquilo que você tem recebido abundantemente, você precisa multiplicar, compartilhar, para que a bondade de Deus seja conhecida e recebida por outros. Na tua faculdade, meu amado jovem, na tua escola, na tua comunidade, no teu trabalho, meu irmão, na vizinhança na qual você está inserido. A graça que nos alcançou precisa ser manifesta. E é impressionante que Jesus propositalmente diz: "Ô, sacerdote, não entendeu isso." Uma outra verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, e quero muito ser entendido pela igreja nessa manhã: se nós queremos ser seguidores de Jesus, a nossa prioridade é o cuidado e o alcance às pessoas. Jesus morreu por gente. Jesus derramou seu sangue. Nós, semana passada, celebramos a ceia do Senhor pela manhã e pela noite, para que fôssemos muito bem lembrados pelo Espírito, que foi o sangue de Jesus que nos salvou, e esse sangue precioso foi vertido por gente, por pessoas, estas que estão aqui dentro, e também, e nesse momento, principalmente, por aquelas que estão lá fora. Por que principalmente, pastor? Porque você já é salvo, porque se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado. Você crê nisso? Você se encontraria com ele nas nuvens, já com um corpo glorificado. Aleluia! E eu não sei, meus irmãos, como é que seria a dinâmica desse milagre, porque eu, no auge dos meus 100 e poucos quilos, eu voaria, sabe, um corpo novo. O pastor Rogério, né, já fui gordinho, agora sou barrigudinho, mas o pastor Rogério barrigudinho voaria. A lei da gravidade seria vencida, e eu encontraria com Jesus junto com você nas nuvens. Amém, igreja? Mas e aquele que está lá fora? E o seu ente querido que não conhece Jesus ainda, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, aquela pessoa que te persegue? Então, meus irmãos, o amor de Deus, o sangue de Jesus foi derramado, e nesse momento, prioritariamente, por aqueles que nós temos relacionamento, nossos círculos de relacionamento. É por isso que é tão importante o testemunho, porque não adianta pregar Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e dar um testemunho péssimo. Não adianta. Palavras bonitas
que são acompanhadas com um mau testemunho, têm um efeito reverso. Eu ser crente como você, crente do pé quente, não quero. Eu já vi uma pessoa falar assim para um crente, que eu fico com muita vergonha, irmãos. Se ser crente é ser igual a você, eu prefiro ir para o inferno. A pessoa falou para o outro. Eu falei, Jesus, se ser crente é ser alguém como você, eu prefiro ir para o inferno. Então, meus irmãos, Jesus, quando mostra o sacerdote, ele mostra a nós e aquele fariseu uma pessoa inebriada, entorpecida pela sua posição, pelas suas funções. Uma pessoa que esqueceu, e o sacerdote, por essência, na sua função, ele servia ao povo, porque ele representava o povo diante de Deus. Mas o sacerdote, nesse momento, ele perde a essência de sua função, porque todo o trabalho que eu e você desenvolvemos na igreja tem dois objetivos primários. Um é a glória de Deus, e o outro é o serviço ao nosso irmão. Eu estou aqui nesse momento, espiritualmente falando, com pés descalços, porque eu piso em solo sagrado. Já falei com você que o púlpito para mim é sagrado. E eu chego a esse lugar com temor e tremor. Eu chego nesse momento servindo a igreja de Deus. E a cada momento que eu ocupo esse púlpito, eu peço, Senhor, que a tua igreja te ouça. Que a tua igreja não me ouça, que diminua eu e que Cristo cresça em minha vida. Eu não quero o holofote para mim, até porque eu sou incompetente para fazer isto. Eu faço o que faço pela graça, pelo dom que me foi concedido, pela misericórdia do Senhor. E a minha função, ela tem por essência glorificar Jesus e servir a você que está aqui e aqueles que estão lá fora. O sacerdote esqueceu que o âmago, o cerne de sua função era servir o seu próximo, e ele vê alguém terrivelmente ferido e ele passa de largo. Não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um no seu quadrado, como dizem os mais jovens hoje. E meus irmãos, eu disse aqui para vocês em algum momento que uma das marcas da pós-modernidade é o egoísmo. E assim, num contexto de comunidade de fé, e num contexto de ser igreja, dentro e para fora das nossas quatro paredes, o problema do outro, se o outro precisar, também é um problema nosso. Eu não posso ficar indiferente ao meu irmão que está chorando. Eu não posso estar indiferente se eu tenho em minha casa, em minha despensa, mantimentos para um mês, e se eu sei que o meu irmão está desempregado, sem ter como sustentar sua família. Não, pastor, não é problema meu. Cada um que se vire, cada um que crie suas estratégias. Não é assim no reino de Deus. Eu não posso ficar indiferente, meus irmãos, quando alguém na comunidade de fé precisa de ajuda. E se essa pessoa se abriu para ajuda e pediu ajuda, eu tenho que despender meus recursos, que não são meus, mas são de Deus, para o bem dessa pessoa, e muito mais para os que estão fora. Já falei com a nossa igreja, Deus não vai enviar gente necessitada da graça para cá, se nós não formos testados e aprovados no exercício e manifestação da graça em nossas inter-relações. Ou seja, se nós não somos aprovados por Deus no cuidado mútuo, como Deus vai enviar gente para que nós cuidemos delas? O sacerdote ficou tão perdido em sua função, e eu usei essa analogia alguns sermões atrás, talvez no início de janeiro, como a canção de Oswaldo Montenegro, que eu gosto muito e às vezes volto a ela. Eu amava como amava o pescador,
que se encanta mais com as redes do que com o mar. Eu estive ontem na Praia do Recreio, acho que Posto 12, foi isso? Posto 12? Bênção, coisa linda, sabe? E eu não gosto de areia, tu sabe disso? E eu, irmãos, alguns jovens brincaram comigo, porque eu fui de calça jeans e tênis. E alguém falou assim, pastor, está parecendo paulista ou mineiro. Eu sei que tem paulistas aqui, mineiros aqui, mas como bom carioca que eu sou, eu fui como um mineiro mesmo, assim, e fui para lá. Mas eu parei em frente ao mar e eu respirei fundo e eu contemplei o mar, mesmo à noite. E a contemplação é uma das práticas da nossa espiritualidade clássica que trazem cura para a alma. Uma coisa que me agrada muito é pegar um ônibus de viagem. Lógico, eu prefiro viajar de avião, que é mais rápido. Mas quando eu viajo de ônibus, eu fico contemplando a natureza, o verde, a estrada. Eu fico ali olhando, contemplando. A beleza da criação traz cura para o meu coração. Mas eu ontem, em frente ao mar, fiquei vendo aquela grandiosidade. Falei, Senhor, louvado seja o teu nome. E sabe, o pescador, na canção do poeta, ama tanto a sua profissão, que se esquece que ele lança redes ao mar. Mas o mar é muito maior que suas redes. Ele fica tão voltado para as redes que se esquece da grandeza do mar. E o sacerdote, e às vezes nós, estamos tão voltados para a nossa função, para os nossos cargos, que esquecemos que toda essa estrutura aqui, gente, faça um exercício comigo, dá uma olhadinha para toda essa estrutura aqui. Olha para o lado aí, para a direita, para a esquerda, para a estrutura que nós temos aqui. Tem muita igreja batista no campo carioca que queria ter uma estrutura semelhante à nossa. Ainda que hoje nós estejamos em um templo provisório, porque em breve teremos um templo definitivo, amém, irmãos? Mas o nosso provisório é muito melhor, e quem estiver me ouvindo me entenda, não há soberba aqui em minha fala, mas é muito melhor do que muita igreja batista no campo carioca. E para que Deus nos deu isso tudo aqui, se não para que tudo isso seja instrumento de bênção para quem vem celebrar conosco, que é membro da igreja, que é membro da família da Igreja Batista Jardim Santíssimo, e principalmente para os de fora. Para que serve tudo isso se nós não colocarmos gente aqui dentro? Para nada! Eu já vi, irmãos, templos lindos, que mais se pareciam com um mausoléu, porque aquela igreja adoeceu tanto, se ensimesmou tanto, que se tornou um lugar de doença, de disputas, de feridas abertas, causadas uns pelos outros, gladiadores da fé, e não cooperadores de Cristo. E aquela igreja, meus irmãos, quando foi socorrida por associações que eu participei, um templo enorme, com 10 pessoas, com mais de 70 anos. Porque não era um espaço para crianças, não era um espaço para adolescentes e jovens, não era um espaço para adultos, não era um espaço para idosos, era um espaço para religiosos mortos que multiplicavam morte. O que nós estamos multiplicando, irmãos? O que nós queremos multiplicar? Nós queremos multiplicar a vida de Deus, amém? Porque somos apenas canais dessa vida. Passa o levita, mais jovem, trabalhador, né? Equipe de apoio. Olha, está vivo ainda, respira. Mas não é problema meu. Minhas funções são outras. Semelhantemente ao sacerdote, passa de largo e também na parábola jesuana é reprovado. Eu tenho muito o que fazer na igreja. Eu não tenho tempo para quem está lá fora. Eu limpo, e aqui expandindo a analogia, né? Porque hoje sabemos que quem limpa os bancos é a nossa irmã Marta, enfim. Mas vamos fazer aqui uma conjectura.
eu contribuo nessa igreja, porque o meu dízimo é um dos maiores aqui. E se eu tirar meu dízimo, os tesoureiros choram e o pastor sofre. Eu limpo esses bancos aqui, eu proporciono aqui esse espaço refrigerado, não é para qualquer tipo de gente, não. Que ideia é essa? De trazer esse pessoal das comunidades, nas circunvizinhanças para cá. Que ideia é essa? Isso aqui não é lugar para esse pessoal, não. A gente vai lá, leva um lanchinho, faz o que tem que fazer lá. Mas aqui não. Eu louvo a Deus porque a Igreja Batista em Jardim Santíssimo não pensa assim. Eu louvo a Deus porque eu encontrei aqui, Deus me trouxe para uma igreja que tem um coração acolhedor. Amém, irmãos? Amém mesmo, gente? Esse espaço não é só para nós. Esse espaço é para todos que Deus trouxer para cá. E Deus não vai trazer sozinho. Nós vamos lá buscar. Nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Amém, igreja? E buscar como? Com um abraço. Não é um mata-leão, não. É um abraço. Jesus me amou, me salvou, me tirou de um lamaçal e por isso eu amo você, querido. Nossa igreja, nós temos um trabalho lá lindo. Olha, temos um espaço para o teu filho. Deixa a gente levar seu filho para a igreja, porque, meus irmãos, uma criança salva traz a família toda. E não é só isso, não. A gente tem que resgatar as novas gerações, para que depois não tenhamos que visitar presídios. Você me ouve nessa manhã? Nós temos que resgatar as novas gerações para não precisarmos no futuro visitar presídios. Passou o levita de largo, não deu atenção. E aí eu encerro com o samaritano. O samaritano toca o ferido, passa medicação nos ferimentos. Você é instrumento de cura ou você é multiplicador de dores? Você, meu querido, Deus pode te usar para curar alguém? Deus pode usar a tua vida para consolar o ferido? Deus pode usar a tua vida para restaurar alguém que foi massacrado pela sociedade? Porque o mundo hoje é terra de ninguém. Mas a igreja é a comunidade da graça e de graça. A sua vida é instrumento de cura nas mãos de Deus. Você multiplica o quê? Você multiplica dores ou você multiplica saúde? Você multiplica unidade ou você multiplica amargura? Ele curou, ele medicou o ferido, ele colocou o ferido sobre a sua montaria. Porque em alguns momentos, irmãos, sim, nós temos que carregar o ferido no colo. Nós temos. Nós não podemos eternizar a infantilidade. Não. A vida cristã é um caminho de maturidade. Mas existem momentos no relacionamento cristão que nós temos que tomar o ferido e bater na porta dele. Por exemplo, 8 da manhã dizer assim: queridão, vamos para a igreja? Não vou não, estou desanimado hoje. Não, eu vim te buscar, eu só saio daqui contigo. É ir na casa da pessoa, nosso irmão que está machucado, teve algum problema, é chegar lá e orar com ele, dizer: eu vim aqui orar com você. Eu não quero orar, não, eu vim orar por você. É ligar, hoje em dia tem WhatsApp, grupo da igreja é para bênção, não para problema. Telefone, sabe? É cuidar, carregar no colo, até que a pessoa consiga voltar a andar, porque às vezes a vida nos fere tanto que nós ficamos prostrados, impossibilitados de andar, existencialmente falando. Aquele samaritano colocou o ferido sobre a sua montaria, alugou um quarto para ele e pagou as despesas. É assumir os danos, assumir o prejuízo para si.
E aqui tem dois viés que eu quero destacar. Um viés, como eu falei no início, o amor de Jesus e a graça de Jesus derramada sobre nós nos condiciona, nos capacita para assumirmos dores alheias e chorarmos com os que choram. É por isso que a Bíblia diz: chorem com aqueles que estão chorando. Se unam na dor, porque a pior coisa, meus irmãos, é chorar sozinho, é chorar na solidão, é se sentir abandonado. Aquele samaritano assumiu os ônus daquele que fora maltratado, massacrado, e cuidou dele. Você, ouça, é agente e instrumento do cuidado de Deus para a nossa geração. Amém? Nós somos uma igreja que recebe de Deus a incumbência de cuidar de todos aqueles que o Senhor enviar para nós. Nós somos uma comunidade pautada pelo cuidado mútuo e cuidado pelas pessoas que estão ao nosso redor. É para isso que estamos aqui. E isso é adoração, meus irmãos. Isso é culto, isso é serviço, isso é ser cristão. Que a igreja entenda isso nessa manhã no poder do Espírito. E um segundo viés é que toda agressão gera mágoa. E quando o bom samaritano cuida do ferido, ele está extrapolando os limites de sua responsabilidade civil e ele está manifestando amor e graça para aquele que foi maltratado. Quem foi maltratado tem dificuldades em perdoar, mas quando tem contato com a graça manifesta e encarnada, ele se constrange e é curado. Assumir os danos de uma agressão é ser promotor de perdão. Eu não consigo entender, irmãos, quando nós, como igreja, não conseguimos perdoar. Enquanto os irmãos da música já se aproximam nesse momento, eu não consigo entender como nós, como igreja, não conseguimos perdoar, temos dificuldade de perdoar, se nós somos uma comunidade que nasce do perdão. Jesus olha para o fariseu e pergunta: quem desses três foi o próximo do que foi assaltado? O fariseu responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E poderíamos parafraseá-lo: aquele que agiu como igreja para com ele. Eu encerro com a palavra de Jesus para o fariseu, que hoje também é a palavra de Jesus para nós. Vá e faça como o bom samaritano. Vá e viva como um bom samaritano. Vá e atue como um bom samaritano. Igreja, seja uma comunidade composta por bons samaritanos. Uma comunidade através da qual Deus possa curar muitos e muitos feridos. E que o nome dele seja exaltado entre nós desse tempo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé nessa manhã. Enquanto você fica de pé, diga assim: Senhor, faz de mim um bom samaritano. Senhor, me dê um coração como o coração do bom samaritano. Faz de mim, Senhor, um canal de cura. Faz de mim, Senhor, um multiplicador de vida. Louvemos ao Senhor nessa manhã. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Teu amor é bem maior.
Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, meu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. A mesa é um lugar simbólico. Hoje nós perdemos muito do significado da mesa. Quando as famílias se sentavam e faziam juntas suas refeições, e conversavam, e se olhavam. Quando pensamos no reino de Deus, e Jesus estabelece uma outra parábola sobre um grande banquete, a mesa está posta, o banquete está posto. E sabe qual é a boa notícia? Ainda existem muitos lugares que ainda não foram ocupados ao redor da mesa. A casa está arrumada, o banquete está pronto, a salvação já foi concedida, o cordeiro já foi imolado, a graça já foi derramada.
Agora precisamos, irmãos, multiplicar amor, multiplicar cuidado, multiplicar cura, multiplicar vida. Para quê? Para que a casa esteja cheia, para que o Pai se alegre com mais e mais filhos. Você entende isso? Eu quero estar na casa do Pai, a canção disse, mas eu não quero estar sozinho, porque só faz sentido quando nós estamos juntos, quando a casa está cheia de gente, gente salva, gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que nesse tempo o Senhor use a tua vida, que você seja um bom samaritano, curando feridas, trazendo pessoas para a presença do Pai. Ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado pela tua presença em nossas vidas e neste lugar de celebração. Que a tua palavra, Senhor, como boa semente, encontre terra fértil em nosso peito e frutifique a 100, a 60 e a 30 por um, gerando vida nova, gerando cura em nós e gerando, Senhor, um amor profundo e genuíno por Jesus e pelas pessoas, para que nós sejamos, ó Deus, como um bom samaritano, priorizando pessoas antes de estruturas, pessoas antes de funções, pessoas lavadas, remidas, redimidas, curadas, restauradas, como nós fomos, como nós temos sido, para que o nome de Jesus seja glorificado e que essa grande salvação, que essa potente mensagem do Evangelho alcance Jardim Santíssimo, toda a Zona Oeste, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, através de nós, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos estar em tua casa, nós queremos estar em tua presença, Senhor, e por isso nessa manhã nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós te agradecemos por esse culto. Leva, Senhor, nessa manhã o teu povo em paz, guardado, protegido, e que daqui a pouco, às 7:30 da noite, estejamos de novo aqui, celebrando o teu amor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor, pois dizemos essa manhã: eu quero estar na casa do Pai. Adora o Senhor conosco, cante isso, eu quero. Tu és a minha herança, meu Pai, a razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Apenas nós, mas o Pai tem muitos filhos, alguns que ainda estão longe da casa, e nós queremos buscá-los, Senhor, nós queremos recebê-los, nós queremos acolhê-los. Aqueles que voltarem por suas próprias pernas, nós os acolheremos. Aqueles que estiverem feridos, nós buscaremos. Aqueles que estiverem perdidos, nós resgataremos, porque assim é a missão da tua igreja, e para isso estamos aqui. Abençoe o teu povo nessa manhã, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus nosso Senhor e as consolações do Espírito sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, e sobre o nosso amado bairro Jardim Santíssimo e Zona Oeste, hoje e sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus te abençoe.